Eu recebi recentemente uma dúvida, na verdade não é bem uma dúvida, é uma curiosidade, de um engenheiro recém-formado, através das mídias sociais. Eu já respondi a ele, a dúvida dele, né, a curiosidade dele, e eu resolvi trazer aqui porque pode ser interessante para mais alguém, né? Pode ser um assunto relevante para mais alguém que esteja numa situação de querer se aprofundar, entender um pouco mais sobre o assunto específico. Eu vou ler aqui a pergunta dele. Ele é recém-formado, tem perto de 3 meses de formado, né, no momento que ele fez a pergunta. Ele quer tirar dúvidas sobre com relação a MBA em Real Estate. E aí eu vou entender mais a dúvida em relação ao assunto, né, Real Estate, e não o fato de ser um MBA. Ele pede para falar mais a respeito, né, do mercado de Real Estate e no que agregaria como engenheiro civil, quais áreas que ele poderia trabalhar. Então, é um assunto bem interessante. Esse termo não é um termo muito utilizado na universidade, na academia, e existe uma definição para ele, que se trata de desenvolvimento de empreendimentos imobiliários e empreendimentos de base imobiliária. O que é isso? É todo o ciclo de desenvolvimento de um empreendimento. A questão de ser imobiliário ou base imobiliária, eu comento já. O que é todo o ciclo? É desde a ideia, desde buscar opções para desenvolvimento do empreendimento, terreno, desenvolver projeto, toda a parte legal, construção, operação, comercialização, a parte pós-ocupação. Então tudo isso, todo esse ciclo que vai muito antes do empreendimento existir até depois da fase dele de construção. E a diferença entre empreendimento imobiliário e empreendimento de base imobiliária? Basicamente, a diferença se refere ao tipo de exploração comercial. O empreendimento imobiliário ele é desenvolvido com o objetivo da venda. É feita a construção, comercialização, encerrou a comercialização, aquele ciclo está basicamente concluído. O objetivo é produzir e vender. Já o empreendimento de base imobiliária, ele é um empreendimento onde a questão do imóvel ele é a base da seguinte forma. Ele é desenvolvido, construído, mas o objetivo não é a venda. O objetivo é a exploração daquele bem, daquele imóvel, daquele empreendimento. Por exemplo, shopping center, né? Então, edifícios comerciais, onde você não tem a venda dos espaços, você tem a locação, você tem uma parte comercial referente ao uso daquilo. Então, você vai oferir resultado durante um longo período, 20 anos, 15 anos, 25 anos, onde aí novamente deve-se fazer a atualização dos cálculos de retorno, novos investimentos para modernização e atualização. Mas o importante é, o empreendimento imobiliário constrói, vende, e o empreendimento de base imobiliária constrói e explora, normalmente loca. Tá? E por que esse termo real estate? Por que não poderia simplesmente chamar mercado imobiliário? Esse termo foi trazido, né? Ele é de fora, ele é estrangeiro, e fatalmente a busca por um novo termo foi na tentativa de não misturar um entendimento que já existe do termo mercado imobiliário. O mercado imobiliário acaba sendo uma parte do real estate, onde normalmente ele é mais utilizado com a conotação da parte de lançamento e comercialização, não tendo muita relação com a parte de desenvolvimento e construção e pós-ocupação. Então, normalmente, de uma forma resumida, né, o mercado imobiliário tem mais a ver com a parte comercial, lançamento, venda ou comercialização posterior. Né? Já o real estate ele pega uma parte mais ampla, ele pega desde o começo, desde a ideia até a busca de negócios, desenvolvimento de produto, pesquisa de mercado, uma série de itens aí nesse transcurso, que é o processo como um todo. E a possibilidade de atuação do engenheiro civil, né? Ou mais especificamente do engenheiro civil. Se tem a percepção de que seria só na etapa de construção, né? Onde você tem ali a parte de produção do bem que vai ser vendido ou locado. Mas não, na verdade, a formação, o perfil profissional, e aí muito, né, lógico, da forma de trabalho, do interesse, da motivação, do perfil,
vai depender de cada um, mas o engenheiro civil ele pode atuar desde a fase de prospecção, buscando terreno, estudando plano diretor, comportamento social e econômico de uma região, identificando oportunidades de desenvolvimento, de lançamento de empreendimento, ou seja, desde essa parte de busca de prospecção de negócio, de oportunidade de terreno, a parte de desenvolvimento, né, projeto, adequação de pesquisa de mercado, perfil de público, desenvolvimento de projeto para atender as expectativas, as demandas específicas daquele público, compatibilizado com questões de interesse financeiro e de ordem econômica do negócio. A parte de produção, né, a parte de construção propriamente dita, ou seja, atuar na construção do empreendimento. Na parte pós-ocupação, toda a parte de assistência técnica, uso, manutenção. Se for um empreendimento de base imobiliária, tem a parte de operação dele, a parte de manutenção enquanto operação. A parte comercial também, né? Lógico que não fazendo o papel de corretor, mas trabalhando em sintonia com os agentes responsáveis pela comercialização direta, mas de ser aquela ponte da parte do negócio com a comercialização, de fazer essa leitura do que o mercado pede, e o corretor é muito importante para trazer essa informação e adequação que ele precisa fazer em termos de desenvolvimento de produto, perfil de construção, prazo. Então, a possibilidade de atuação do engenheiro civil dentro do mercado de real estate é muito grande. Então, a sugestão: busca o assunto, conversa com pessoas que já atuam no mercado em diferentes setores, tentar abrir um pouquinho a visão, a percepção desse processo como um todo, visita estande de venda, visita empreendimentos que são de base imobiliária, shopping centers, edifícios comerciais, centros médicos, por exemplo. Tem uma série de possibilidades. Você passa a fazer uma análise com um olho um pouco diferente. Quem é responsável? Quem pensou nisso? Quem escolheu esse terreno? Quem pensou nessa configuração? Quem pensou nesse tipo de produto, nesse acabamento? Quais foram os sistemas construtivos? Quais são os problemas ou desafios que uma gestão de um centro clínico ou de um shopping center tem na hora do uso, da operação? Se foi pensado isso no momento do desenvolvimento do projeto? O que se usa de informação para melhorar um próximo? Tudo isso faz parte do mercado, né, chamado real estate. Agora, dentro desse cenário como um todo, você vai escolher aquele que mais se adapta ao seu perfil, à sua necessidade. Então, essa era basicamente a dúvida desse profissional, e eu vim trazer aqui um pouquinho, né, um pouquinho da explanação do que seria esse contexto como um todo, para ver se auxilia a tomar uma decisão de conhecer um pouquinho mais sobre o assunto e abrir os horizontes para uma atuação não só na parte de produção, obra, mas numa gama muito maior de possibilidades de atuação. Não só para desenvolvimento de empreendimentos novos, mas também de empreendimentos que já operam. Espero que esse assunto seja interessante e que essa resposta possa te ajudar também a identificar novas oportunidades de trabalho e de atuação profissional.